Vamos continuar falando dessa pesquisa, tá? Também são os números da Quaest. Vamos lá. A primeira-dama do Brasil tem a rejeição de 29% dos evangélicos. Entre os católicos, essa rejeição aí ela cai para metade. Então, assim, é muita diferença, né? E tem que ter uma explicação. Será que a gente consegue encontrar a explicação? Vamos tentar. Bom, a gente está mencionando aqui os números da pesquisa Genial Quest ou Genial Quaest. Aliás, essa é uma pesquisa que eu queria sugerir para Quest ou para Quaest. Faz uma pesquisa aí sobre quantas pessoas sabem falar o nome do instituto, que é meio complicado. Tem um A ali que deixa todo mundo confuso, cada vez é de um jeito e tal. Bom, vamos lá para Mônica Bergamo. Janja reprovada por 29% dos evangélicos, né? Tem uma pior avaliação entre evangélicos do que entre católicos e praticantes de outras religiões. A pesquisa é da Quaest. Entre os que se declaram protestantes, 29% rejeitam a socióloga, percentual praticamente idêntico aos 30% que a aprovam. Eu sei lá se os números são preocupantes ou não, se estão dentro aí do que o pessoal lá esperava, se não estão. Né? Bora olhar aqui para o número entre os católicos, porque daí você percebe que a diferença é grande mesmo, né, Carol? Já entre os católicos, a reprovação é de 15%. Então, 29% entre evangélicos, 15% entre católicos, né? Aí, 46% dos católicos têm uma avaliação positiva da esposa do Lula. A aprovação da primeira-dama é de 52% entre os respondentes, é ótimo, hein? Entre as pessoas que responderam lá, que dizem que são adeptos de outras denominações. 41% entre os que declaram não ter religião alguma. Beleza, então fica aí essa diferença que chama a atenção da Mônica Bergamo, né? Ela escolhe destacar isso na manchete, da rejeição da Janja entre os evangélicos e entre os católicos. De fato, quando você olha para isso, você percebe que tem que ter alguma explicação ali para aqueles dados estatísticos, né? E aí, só me ocorre, e é uma associação apenas, não conseguiria jamais demonstrar causa e efeito, né? Só me ocorre os acontecimentos da campanha. Na campanha, você tinha a Michele encarregada de fazer um tour pelas igrejas evangélicas do Brasil, e aí em cada igreja, em cada palanque, ela ia lá e falava de um palácio consagrado a demônios, de uma janja que é macumbeira, não com essas palavras, que ela também não é doida, não é burra, né? Mas alguma coisa assim nesse sentido, capitalizando o preconceito em cima das religiões de matriz africana, né? E houve um trabalho, né, que, aliás, aproximou muito, viu, Anderson? Os grupos evangélicos, estou falando de WhatsApp, dos grupos bolsonaristas. Começou a haver uma interação muito forte naquele momento da campanha. Eles conseguiram fazer isso através da Michele, né? E essa ofensiva da Michele contra a Janja, que sim, foi bem sucedida, está aí agora nos números. Eu estou olhando assim, é a minha percepção, né? Ela faz, por exemplo, um Valdemar Costa Neto se empolgar com o potencial da Michele, porque a Michele foi lá na igreja e vociferou aí contra a Janja, né? Então esse é um motivo de orgulho para eles. Vamos pegar uma lembrança da campanha com o UOL, para vocês entenderem do que eu estou falando? Michele Bolsonaro compartilhou uma postagem da vereadora Sonaira Fernandes, do Republicanos, que acusa o ex-presidente Lula de entregar a alma para vencer essa eleição. A repostagem de Michele mostra um vídeo de Lula com lideranças de matriz africana, acompanhado das... Olha lá, ó. Isso pode, eu falar de Deus não. Qual é o problema? Imagens, a primeira-dama escreveu, abre aspas, isso pode, né? Eu falar de Deus, não. Fecha aspas. A gente separou aí esse momento, vamos dar uma assistida. Ele vai cumprir um compromisso aqui com a gente. Eu quero pedir a vocês que não vá para quem está no palco. Quem está no palco, está no palco. Bom, Michele Bolsonaro, ao compartilhar a postagem da parlamentar, endossou o discurso dela, que associou Lula a religiões de trevas, segundo ela. Não dá para ser mais claro do que isso, né?
E ela realmente, ali o exemplo foi o Lula, mas ela mirou na Janja várias vezes e tal. E a minha hipótese é só isso. Eu tenho muito pouco apego às minhas opiniões, às minhas hipóteses, às minhas percepções. Das minhas informações eu gosto mais, né? Mas deixo aqui minha hipótese, sabe? Que essa tentativa de desconstrução da imagem da Janja tenha realmente surtido algum efeito dentro das igrejas evangélicas, né? E aí não sei o que se poderia fazer a partir desse diagnóstico, se é que ele está certo, meu amigo Anderson. Eu acredito que, primeiro, a gente tem que falar que a gente está falando de um grupo político que conseguiu um símbolo dentro de um templo religioso que a gente nunca imaginaria 10 anos atrás, 100 anos atrás, sei lá. Ele levou a arminha para dentro de uma igreja. As fotos de período de campanha deles fazendo o símbolo de arminha dentro de uma igreja, isso chocou todos nós. Ali nós vimos que era um governo perigoso para todos os sentidos, porque ao invés de usar... Não, já é errado, de alguma forma, usar um templo como palanque. Eu não gosto, eu acho que tem que separar as coisas. Porque eu lembro que teve aquele amigo que atirou no amigo, acho que foi em Goiás, não lembro, dentro de uma igreja, porque um estava incomodado do pastor ficar falando de política toda hora. Ele só queria ir lá para rezar, para buscar sua paz interior. E aí também existe uma hipocrisia que eu devo imaginar, que a Michelle vendeu, que ela era a família pura. A família, devo imaginar que teve muito dessa venda, não só da ligação da imagem da Janja com o candomblé e a Umbanda, mas também com essa da família, porque eles tentaram, porque por sinal, um deles aí teve filho com a secretária, não sei se você vai falar, né? Eles estão se reproduzindo, né? Que acho que é o Flávio Eduardo, estão saindo aí, que teve filho com uma secretária aí, de um espaço aí do governo. Então, eles vêm dessa imagem de família bondosa, a família ideal margarina, só que todo mundo vai vendo que não é bem assim. Só que a questão é que para o WhatsApp, para o Telegram e aquele papo de olho no olho dentro da igreja, eu imagino que eles não falavam. Eu acho que citavam Marisa, Letícia. Olha, agora veio a Janja. Eles devem criar uma coisa diabólica pela figura meu dela. ponto é esse. A Michelle é a ponta do iceberg. Quando a Michelle aparece para dizer que a Janja é demoníaca porque curte um axé, é porque o pastor e a irmã, porra, já repetiram isso 1 bilhão de vezes para todo mundo que passou ali na congregação, sacou? E vamos pensar aqui também que a Michelle não deve ser de agora. Quando o barco, o naviozinho lá do Bolsonaro começa a declinar, tem um momento, sabe aquele momento que a gente mostrou que o youtuber foi lá xingar o Randolph? Nesse momento, ele também estava bravo com o Bolsonaro, né, que chamou ele de tchutchuca do Centrão. Nesse momento, o barco do Bolsonaro está caindo, eu acho que eles pensaram, a gente não pode sair do cenário político. Aí começam a alçar Michelle. Né? Até que deu ciúmes, deu uns problemas entre eles lá, mas eu acho que ela gostou dessa ideia. Eu devo imaginar que uma das coisas que ela deveria fazer na igreja era isso, demonizar a Janja, para ela criar um capital político já. Sabe quando você vai testando? Vamos ver, será que eu consigo ser presidente do Grêmio da escola? E daí eu pago uma cerveja, vejo se o pessoal vai. Eu acho que ela foi testando essa minha percepção é de que essa galera vai se especializando nesse ou naquele preconceito, sabe, Anderson? Isso. Então, assim, a homofobia... todo mundo é homofóbico. Daí, nessa direita maluca, sei lá. Tem homofóbico demais para votar. Não, o pessoal quer votar numa coisa mais específica, que tá um transfóbico. Vamos direcionar o preconceito. Esse é o Nicolas Ferreira, por exemplo. Né? Isso. Centrou o discurso dele contra a população trans. Aí você pega uma Michelle, ela está se especializando. No quê? No preconceito do evangélico contra a religião de matriz africana. Acontece que por trás do sucesso político de cada desgraçado desses aí tem sei lá quanto sangue, né, meu brother? Então essa é a nossa preocupação aqui, é só isso mesmo. A única vantagem que a gente leva hoje é que a gente tem o poder da caneta.
né? Então, a gente consegue limitar, não é um Estado punitivista, mas se passar do limite, e qualquer limite de agressividade à religião do outro aqui no caso, já tem que ser coibido. E eu penso desse jeito também, Álvaro. Parece que eles se juntaram numa reunião e falaram assim: você vai falar de gordo, você fala de negro, eles têm, por exemplo, o Sérgio Camargo era o cara que falava sobre negros. Ele era o cara que não teve um projeto, ele acabou com a Fundação Palmares, que nem Wi-Fi, tá tudo destruído lá. Ah, é verdade, né? Para dar voz ao racismo, eles acharam um negro que dizia exatamente o que eles queriam e... Isso. Porque como que, até por uma questão de, por mais que eu tenha raiva, eu não deixo de lembrar, por exemplo, que o pai dele é um cara maravilhoso. E aí a gente pensa, vou processar um cara, levar mais sofrimento para... É muito louco tudo isso. Então eles pensam nessas coisas todas. E agora eu não duvido com a Janja, que é demonizar a figura dela de todas as formas, até para ela ser o contraponto, não duvido se ela vier se candidatar como eu sou oposto àquela mulher, né? Eu sou oposto enquanto ela, nós... Mas eu vou te falar uma coisa, Álvaro. Tem uma coisa que faz com que a popularidade do presidente cresça e, ao mesmo tempo, atraia pessoas. É ele resolver a questão econômica do país, na minha visão. Quando esse evangélico que está ali, que até não gosta da Janja, fala mal do PT, do Meteoro, de você, de mim, de quem está no chat, ele conseguir fazer o churrasquinho dele no final de semana, ele já vai acalmando um pouco, eu acredito. Vamos lá. Porque parte disso é o seguinte, eles cooptam essas pessoas também pelo sofrimento. E vou deixar bem claro aqui, tá, gente? Isso aqui não é contra a igreja evangélica, são mercadores da fé que, juntamente com esse governo que passou, se utilizaram desse espaço, que é um templo religioso, para politizá-lo e, a partir daí, fazer o que fizeram. Né? Eu não estou falando daquela pessoa que vai com a Bíblia dela orar. Estou falando de quem estrutura essa perversidade toda que nós estamos falando aqui, né?